Queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Enfim, a gente trouxe, né, cada uma das pessoas para representar um pouco da nossa comunidade. E eu, como professor, é uma coisa que eu fico pensando muito assim na sala de aula, né? Porque aqui no Santo Américo nós temos também a peculiaridade de ter os professores tutores. Então, que são professores que se dedicam para olhar essas questões de desenvolvimento humano também de cada sala de aula e para ter esse olhar mais aprofundado ali para as relações, para um contato mais profundo com os alunos. E muitas vezes no dia a dia a gente se depara com muitas questões delicadas, assim, né? E, óbvio, a gente tem sempre uma formação continuada, os professores se reúnem para tomar as melhores decisões, a gente tem o suporte à orientação educacional, a gente é um lugar privilegiadíssimo, onde tem uma estrutura e um amparo, né? Um suporte, uma equipe muito, muito bacana. Mas mesmo assim, no dia a dia, a gente sente essa dificuldade do professor, porque essa angústia, na verdade, porque o professor ele quer se envolver, ele quer ajudar, mas muitas vezes ele não é formado, né, nisso. Ele, na faculdade, quando você vai enfim, tirar sua licenciatura, você não é formado para lidar com essas questões, você vai aprendendo muito na prática e, óbvio, trocando com alguns outros profissionais. Mas eu sinto essa necessidade também de se cuidar muito, né? De você estar bem para você conseguir olhar aquela situação e responder. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, com a sua experiência no Instituto Ame Sua Mente, nas formações, como que o senhor enxerga essa questão da saúde mental dos professores nesse ambiente escolar? Pois é, isso é uma coisa super importante. Tu sabe que quando a gente começou o Instituto, nós começamos a estudar metodologias ao redor do mundo, assim, que levassem conhecimento de saúde mental para a população. E a gente descobriu que escolas seriam cenários estratégicos para a gente falar de saúde mental, né? Um polo de disseminação de conhecimento, esse tipo de coisa. A gente acabou descobrindo que falar para o professor inicialmente seria mais interessante do que falar para os alunos. Em primeiro lugar, porque os professores eles tendem a trazer esse conhecimento para dentro de si, e isso tende a gerar forças internas, né? Tipo um desenvolvimento de fatores protetores de saúde que podem ser repassados para os seus alunos. Também tem uma coisa interessante aqui, é que falar de saúde mental para alguém sem a pessoa conseguir reconhecer essas coisas dentro de si é uma coisa que gera muita confusão, né? Alguém que consegue discernir entre o que é ansiedade e o que é agitação, por exemplo, uma pura agitação, consegue identificar um pouco melhor na pessoa que está à volta ansiedade ou agitação. Então isso é uma coisa super importante. Nesse contexto também é super importante, a gente sempre vem debatendo a ideia assim de que o professor que tem a sua saúde mental cuidada, ele vai conseguir, em primeiro lugar, identificar melhor as coisas que estão se passando à sua volta. Querem ver um exemplo assim? Uma pessoa que está muito triste, basta a gente ver assim, quando a gente está muito cansado, por exemplo, se eu estou perto de uma criança que é mais energética, eu tenho a tendência a acreditar que essa criança é muito mais agitada do que ela é. Se eu estiver muito ansioso, eu tenho a tendência a fazer uma projeção de que vocês estão ansiosas ou que você está ansioso por estar participando desse evento, vamos dizer assim. Sim. Então, só aí a gente já vê a importância do professor estar num lugar razoavelmente legal para ele poder conseguir fazer essa leitura de uma forma mais neutra, assim, né? Mais assertiva e tal. Quando a gente pensa em manejo também dessas situações, né? Uma pessoa que está legal, assim, do ponto de vista de saúde mental, consegue dar mais suporte, consegue dar mais afeto, consegue se movimentar, se precisa se movimentar para fazer algum tipo de manejo. Então, assim, é fundamental que a gente cuide da saúde mental do educador.